O ambiente é de tensão por todos os lados nesse confronto Inter e Vasco, Vasco e Inter, que eu venho chamando de Batalha de São Januário. E o que eu obtive de informação é o seguinte, que o ambiente no vestiário colorado, ele tá pesado, ele não tá harmônico. Não é que os jogadores estejam brigando, embora tenham já ocorrido alguns atritos ao longo da temporada, mas há um distanciamento silencioso no elenco. A direção e os líderes do grupo tentaram ao longo da temporada várias vezes reaproximar o elenco, até agora sem êxito. Não tem aquela harmonia que já houve em outros momentos. E a direção e a comissão técnica fazem agora um trabalho de mobilização para que o grupo esteja mais unido. E além disso, há um diagnóstico de abatimento pela tensão, pela pressão do momento do Z4. O diagnóstico é que o Inter começa bem os jogos, mas não consegue sustentar o ritmo por 90 minutos e quando toma o gol, o time se abate emocionalmente demais. É outra questão que a comissão técnica e a direção tentam contornar, porque o Inter tem que vencer a Batalha de São Januário hoje para afastar o rebaixamento e devolver a harmonia e a tranquilidade ao vestiário. Internamente, o Inter considera que vencer o Vasco resolve a situação? O que tu na matemática do Inter? Tá, deixa eu agregar, não me quero essa pergunta do Léo, mas só para você avançar ainda mais, eu fiquei com alguma dúvida sobre como é que a sua fonte percebeu esse tensionamento dentro do vestiário, Rodrigo, mas começa pela do Léo, por favor. Bom, começando pela do Léo, a situação é que uma vitória não livra totalmente, mas encaminha. Dificilmente o Inter cai vencendo hoje. O Inter passa a respirar aliviado e precisará de pouca coisa para garantir a fuga do rebaixamento. Não, aliviado não, passa a respirar sem o caninho aquele só, né? Segue respirando por aparelhos, porque se o Inter ganhar o jogo de hoje e perder os outros dois, o Inter cai. Não, e tem outro componente por 24 horas, Guerra, alivia hoje na potência máxima, mas isso pode não durar 24 horas, porque se o Vitória ganhar também, o Vitória volta a pressionar o Inter e o Santos, que joga às 21h30 de hoje com o Sport, o resultado lógico é vencer. Então, se todo mundo ganhar numa rodada em que o Vitória está em casa, o Santos enfrenta o Lanterna e o Inter está fora, o Ceará está em casa, você posterga para mais uma rodada uma tensão mas de qualquer maneira alivia, né? Aí não, isso sim. Incluindo a pergunta do Maurício junto. O Inter, eu vejo o Inter mais preocupado com o ambiente e a confiança dos jogadores do que com a matemática. O Inter entende que se ganhar hoje com uma boa atuação, o Inter retoma a confiança e aí com o que vem jogando em termos de qualidade, na visão do próprio Inter, tendo como parâmetro o primeiro tempo do jogo contra o Santos, o Inter acredita que dessa forma não vai cair. E Maurício, sobre o que eu falei do ambiente, não foi com uma fonte, tá? Eu até não falaria algo disso ouvindo uma fonte apenas. Eu conversei com várias pessoas, no plural. Sim. E todas me relataram essa questão do distanciamento, que o vestiário já foi harmônico, dos jogadores fazerem coisas juntos, de se encontrarem fora do ambiente de trabalho. E agora não é que que os jogadores estão brigando, estão saindo no tapa e eu não falo contigo, tu não fala comigo. Mas há um distanciamento silencioso, não há aquela união, há grupos. E o Inter entende que isso não é bom, que o ideal seria ter aquela harmonia, aquela união. Mas, Rodrigo, na realidade o que há é o temor de perder o jogo, porque sempre teve grupos, os guris se dão com os guris, os velhos se dão com os velhos, os argentinos falam mais com os argentinos, sempre foi assim, sempre. Agora, dentro do campo é outro papo. Eu acho que tem mais uma temeridade de uma possível derrota. Eu acho que é isso. Que tensiona mais o isolamento dos grupos, de repente, né? Mas tem os grupos, né, Maurício? Por exemplo, aqui na rádio só falo contigo. Essa semana eu recebi um vídeo do Dunga. E o Dunga ressalta com clareza a coisa. Essa hora tá assim, ó. Um querendo botar a culpa no outro, um querendo tirar o corpo para deixar o outro na fogueira. Não é hora disso. É hora de se juntarem todos, com o D'Alessandro dando respaldo, e fazerem todos por um. Interessa? E o que interessa é o seguinte: não adianta eu cuidar do meu se o time cair. Eu vou ser culpado igual. Mas esse é um mal, né, que a gente vive no futebol, que é o futebol virou um esporte individual, né?
nessa hora mais ainda. Então é difícil. Eu fiquei, Rodrigo, é coletivo, os caras que fazem ele individual. É que ele virou individual, porque ele hoje, a partir do momento em que tu bota número em jogador, tu faz tudo por questões individuais, o coletivo perde valor. Mas, Rodrigo, tu falasse sobre uma análise do Inter, que se o Inter ganhar hoje, a coisa é tranquila, porque o Inter tá jogando bem. Essa postura do ambiente do Inter, dos dirigentes, comissão, enfim, das fontes que tu tem falado, o Inter acredita mesmo que o rendimento indica algo melhor do que está acontecendo? O Inter acredita que começa os jogos bem, mas não consegue sustentar a boa atuação por muito tempo. Esse é o diagnóstico que há. E se é esse o diagnóstico, está correto. Joga 45 minutos muito bem. Segundo tempo não consegue manter. Por questões físicas e emocionais. Explicar pra turma lá que se o diagnóstico é esse, 90 um monte de tempo, né? Emoção terão as famílias das pessoas e dos meninos que farão vestibular na Facate. Hoje é o último dia de inscrição. Então, olha aqui, ó. Educação de qualidade, compromisso com a comunidade, isso é Facate. E as inscrições para o vestibular estão se encerrando hoje, tá? Vai lá, facate.br, tá? O Inter tá... Os jogadores estão sentindo o momento e a pressão é grande e isso faz com que decorra um distanciamento entre eles. Mas um ponto que eu queria trazer para debate aqui é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma paixão por jogador acima de 30 anos. O cara fez 30 anos, parece que começa a piscar a cabeça do cara, assim, e aí os Grêmio Inter vão lá. Agora o Grêmio tava falando do Hulk, por exemplo. Né? O Hulk é um ancião. Enfim, a gente adora jogador acima dos 30 anos. E a gente tem uma relutância com times mais jovens porque acha que tem que ter maturidade. Rocher, 33. A começar pelos treinadores que gostam do Rocher, que o Hulk vai fazer 40 anos, né? Não é 30. É 40. Rocher, 33, Mercado, 37, Alan Patrick, acho que é 35, Bruno Henrique, 36, Thiago Maia, que é o mais novinho, 28, Borré, 30, Benítez, 32, Romero, 33, Richard, 31. Maduro, né? Eu acho que o problema não é o jogador acima de 30 anos. Não tem problema. A gente tem o esporte de alto nível, ele ampliou assim a idade do jogador. O cara tiver um bom comportamento, procurar fisicamente, o jogador de futebol ele é mais longevo em alto nível. O problema é tu ter muitos jogadores de 30 anos, assim como é outro problema é ter muitos jogadores apenas jovens. Vou dar um exemplo no caso do Inter, que o Léo trouxe aqui, o Fernando. O Fernando veio com 35 para 36 anos e ajudou o Inter, resolveu o problema do Inter. Aliás, o Inter está sofrendo muito porque ele saiu. É uma exceção, né? Só não pode ter apenas jogadores dessa faixa, óbvio. O combo dos melhores times que eu vi jogar na vida, assim, aquele sucesso avassalador, eu nunca vi nenhum só de nego velho ou só de guri. A mescla que você pega do talentoso e experiente, porque também não adianta ser só experiente e não jogar coisa nenhuma. O talentoso e experiente com o emergente talentoso, esse casamento, mesmo que haja esse grupo que o Guerra falou, os meninos com os meninos, os velhos com os velhos, quando começa a dar certo a liga, o guri vira querido do tio, o tio gosta de ter o sobrinho, no sentido estritamente do futebol, não aquele outro sentido lá do Rio de Janeiro. Então fica uma levada mais importante, dá certo o menino talentoso, o nego velho talentoso. Qualquer time que eu lembrar, Léo, o Raul e Marinho com o Flamengo. Bom, vai embora. Paulinho no Palmeiras. O Flamengo atual que tem Jorginho, tem Saúl. O Gustavo Gomes, que é do Palmeiras. Não adianta só tem que ter um time só de meninos. Tu não tem que ter time só para até porque nesses momentos os meninos sentem. Agora, tá provado que tem um time com muitos cascudos, eles também sentem. Sim, mas aquela ideia de que tem que ter um time cascudo e no nosso calendário menos ainda. Não tem adiantarismo aqui. Tem lugar para todo mundo. Mas tu não pode ter 12 como o Grêmio tem, 8 ou 10 como o Inter tem. Tu tem que ter os tios para segurar na mão da gurizada, para orientar a gurizada. Mas fica claro que vão montar um time rodado e os técnicos adoram um time rodado. Os técnicos adoram um time rodado. A prova tá aqui, um time rodado e o ambiente se fragmentou porque os caras estão sentindo a pressão. No último jogo, o Mano Menezes entre o Alisson e o Pavão, ele optou pelo Pavão. Em nome de uma estrutura tática que aí fecha pelo meio, aí protege não sei o que. Vem cá, tia, bota os bons pra jogar. O Ricardo Matias tá no banco. Tá desconsiderando, Pedro. O Roger colocou o Gabriel Carvalho com 16
E a tentativa de dar emoção pra partida. Imagina se nós tivéssemos decidido o jogo aos 10 minutos, não tinha graça. O Maiago ia estar conversando comigo. O Diogo ia estar ali comendo amendoim. Eu não como amendoim, tô de regime. Entendeu? Mano Menezes deu emoção pra partida, Pedro. Eu critiquei o Mano Menezes em 1996, sei lá quando. Esse ano aí que o Grêmio ganhou a Copa. 2005. 2005, uns 10 anos depois. Ele fez uma opção pelo Lipatim e botou o Undershow no banco. Mano, sempre foi. Não, era o Lipatim. Era o Lipatim. Aí ele foi dar uma entrevista. Bom, falaram tanto aí do Lipatim, o Lipatim fez um gol importante. E o Lipatim fez um golaço mesmo, é verdade. Aí a resposta que eu tive pro Mano Menezes é o seguinte: o Lipatim fez 2 gols naquela caminhada, tá? Se botasse o Anderson, teria feito 6. O Lipatim é daquelas coisas que fazem a gente lembrar como o Grêmio é grande. A função tática. Como o Grêmio é grande. Eu acho que os treinadores. Pedro, o Grêmio é muito grande. Tu que é cancheiro, com o Pedro. Lipatim, com o Escalona. Tu que é cancheiro, Pedro, que já foi até dirigente de futebol lá no São José. Não, tudo bem, mas assim, Pedro, eu acho que os O treinadores... Pedro no São José, ele tinha uma zaga que tinha... Vicente o mais novo da zaga dele tinha a minha idade. Porque eu tenho a sensação que os treinadores, Pedro... Vicente e Claudio Mineiro estavam na zaga. Eu tenho a sensação que os treinadores, eles às vezes eles criam esse tipo de situação para tentar pegar o universo ali do vestiário para eles, sabe? Olha, eu tô defendendo o Edenilson agora, no caso do Mano. A imprensa dá pau e critica, porque ele tá jogando pouco, né? Uma crítica ao CPF, como diz o Maurício, não é a pessoa do Edenilson, que é muito profissional. E aí ele tá sinalizando pro vestiário: olha só, eu tô do lado de vocês, eu seguro a bronca, eles batem em mim, não batem em você. Só pode ser. Não vou acreditar que o... Sabe? Jogo, não é fácil. Ou no caso do Carboneiro agora, o Carboneiro faz gol, assistência. Futebol é difícil. A gente falou de 2011 aqui. De 2011. Aí eu lembro quando a gente sentou com o Odoni para definir hipoteticamente o time do Grêmio. Do meio pra frente ele tinha o Douglas, ele tinha o Jonas e ele tinha o Ronaldinho Gaúcho. Grenal ou no início do ano? Antes do trabalho. Tá. O Jonas, o Ronaldinho e o Douglas do meio pra frente. Eu tinha chance de ganhar alguma coisa? Tinha, né? O Ronaldinho não veio daquela maneira e o Jonas, 2 dias antes de começar a Libertadores, recebe 6 milhões de uma proposta de um time que ia jogar, o do Valência, eu acho, e sai. Aí toda a tua... Como é o nome do centroavante faz 2 gols no Beira-Rio? De Viçosa. Júnior Viçosa. Quando você sai de Ronaldinho para Júnior Viçosa, isso vai ter um custo. Isso aí. E aí as pessoas dizem assim: mas tu, agora, Maurício, a gente pega um papel aqui, monta o melhor time do Campeonato Brasileiro. Agora a gente monta. E aí no ano que vem a gente vai tentar montar. Só que aí o meia esquerda, ele odeia o ponteiro direito. Eles entram no vestiário e se pegam. Sabe o que tu faz? Eu tenho que tirar um deles. E aí acabou. Tem um outro elemento que... Eu quero saber do Carboneiro, se vai jogar. É isso que eu quero saber. O Rodrigo tá lá. A informação do Rodrigo é que é possível que ele jogue. Não, era nesse sentido de gestão de grupo, porque além da questão toda de jogador hoje o time com a Lei Pelé, ele virou 11 CNPJs. Tem 11 empresas vestindo a mesma camisa e o desafio é fazer com que todos chutem pro mesmo lado. Mas tem um ponto que é da nova geração e hoje eu tava... O desafio de chutar todos pro mesmo lado. Cada CNPJ tem o CEO, que é o seu empresário. Exato. E tem a claque, né? Que esse técnico tá te sacaneando. Tu viu? E tem um ponto. A corte. Quem vai pra Europa e quem tem os melhores números é o cara que faz o gol, não é o que dá o passe. Tem tudo isso. Mas tem um elemento da nova geração que é o mundo digital. E o técnico rapidamente, Pedro, do Partizan Belgrado, que é ex-campeão da Liga dos Campeões, o basquete na Sérvia, a Lota Ginásio, mobilização, ele pediu demissão, ele estava há anos comandando o time, que disse: cara, eu cheguei no vestiário, nós tínhamos perdido o jogo, o time dele tá mal esse ano. E os jogadores, antes do jogo, olhando o celular. Nós perdemos o jogo por 1 ponto, eu chego no vestiário, os caras estão olhando o celular, ninguém tá nem aí. Assim, pra mim não serve. Eu sei que o mundo mudou, mas esse tipo de comportamento não serve. Não precisa mudar tanto, né? E isso tá também no que o César fala de contratação. Daqui a pouco tu traz o cara vive no mundo à parte. O Carboneiro é um exemplo. O Rodrigão tá Carboneiro, hein? Isso. A tendência de que o Inter tenha Carboneiro e Vitinho como dupla de ataque, sem Borré, sem Ricardo Matias. Pelo que eu apurei, Pedro, Ramon Dias testou 3 formações no treino e não avisou aos jogadores quem vai jogar. Mas os jogadores, eles sentem, né? Eles têm... Para os jogadores ficou caracterizado que o time que vai a campo é esse time com o Carboneiro.
O time teria, portanto, o Rocher no gol, na lateral direita, Brian Aguirre, na zaga, Vitão e Mercado, na lateral esquerda, o Bernabé. No meio-campo, Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, Alan Patrick de meia e na frente, Vitinho e Carboneiro. Eu gostei. Mas também foram treinados outros 2 times. Um time sem o Carboneiro e com o Borré, que seria a mesma formação que começou o jogo contra o Santos, e um outro time mais ofensivo sem o Brian Aguirre, com Bruno Gomes de lateral direito e um ataque com Vitinho, Borré e Carboneiro. Como eu suspeitava, essa formação, eu acho que é pensando no segundo tempo. Foram 3 times treinados, 3 alternativas. Sem Ricardo Matias. O Ricardo Matias estava na 4ª. Ou seja, não há, como eu disse, logo que o Inter fez o gol do Ceará com o Ricardo Matias, eu disse lá, Pedro, não há a menor possibilidade do Ricardo Matias ser titular contra o Santos e a menor possibilidade de ser titular contra o Vasco da Gama. Porque ele fez gol. Simples assim. Não será. E eu quero que isso fique tranquilizando os colorados. Não haverá o cara que faz gol fora de casa e que dá a vitória ao Internacional. Ele não será titular. Você fica tranquilo em casa. Ele fez gol no Centenário. Lá contra o Nacional? Parque Central. Fez. Parque Central. Foi vitória, 2-0 gol dele. Ele fez gol em Bragança. Ele fez 2 lá, foi 3-1. Foi 2-1. 3-1, 2 gols dele. O problema todo é que o Internacional tem um treinador que é muito fraco. Ele está só na manchete, ele não tem texto. O texto dele é muito fraco. Ele tem quantos jogos no Internacional? Eu nem sei. Ele ainda não achou um time. Cada jogo ele faz uma escalação, cada jogo ele dá uma explicação. O treinador do Internacional é tapa-buraco. O Internacional já tinha que estar pensando, eu não sei se não está, num treinador para o ano que vem. Já tinha que estar pensando com um carro na estrada para isso. Não vão pensar que vai continuar a família Dias. Não vai. A família Dias está se despedindo. E se despedir como rebaixado... E faltam poucos dias para ele sair. Não muda nada. Então, ele faz essas invenções todas, se o Carboneiro vai jogar ou não vai. O Carboneiro é o primeiro que ele tem que entregar a camisa. É o jogador que pode fazer a diferença. Mas não, o treinador... Ele vai provar que ele vai ganhar o jogo. Não, o treinador não ganha jogo, o treinador perde jogo. Esse cara aí é muito fraco.